Fala jogador, como que você tá? Tudo tranquilo? Hoje tema mais do que especial aqui no nosso canal. Vou falar sobre as porcentagens que os agentes recebem dos atletas. Então se você tá aí, atleta amador, ou mesmo se você já é profissional e tá querendo buscar um agente, tá querendo ver alguma pessoa que realmente possa ajudar a sua carreira, cara, com certeza você tem que entender um pouquinho sobre isso e hoje eu vou te contar tudo. Ó, se liga, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve agora e logicamente já curte aqui, cara, isso é muito importante para que mais jogadores possam ficar sabendo desse tipo de informação. Então já se inscreve aqui, já curte para que nos próximos conteúdos você possa sempre receber as notificações e para que possa ajudar outras pessoas, né, outros atletas a terem mais oportunidades dentro do mercado. Beleza? Então, feito aí, vamos começar porque hoje o tema é muito fera. Presta muita atenção. É muito importante você entender que o que é utilizado de praxe no mercado, tá? Não necessariamente reflete todos os mercados, certo? Então, se por exemplo, a média global é de 10%, que nem eu vou te contar daqui a pouco e vou te falar um pouquinho mais especificamente sobre isso, não quer dizer que todos os países utilizem esses 10% e também não quer dizer que todos os clubes paguem os 10% para os agentes. Então, vamos entender aqui de forma geral como que funciona. Seguinte, quando um atleta é contratado por uma equipe, na grande maioria dos mercados, como que funciona a questão de comissionamento para o agente? Então o clube vai lá, o clube contrata um atleta e esse clube normalmente paga 10% do salário anual do atleta para o agente. Ou seja, na grande maioria dos casos, o atleta não tem nenhum tipo de interferência no salário dele, ele continua recebendo a mesma quantia. É o clube que vai fornecer para o agente desse atleta o comissionamento. Tá? A grande média de mercado, né, o que é utilizado normalmente é 10%, certo? Um outro detalhe muito importante, porque pode existir uma variação. Quando a gente fala de contratos publicitários, a média normalmente utilizada é de 20%. Ou seja, você é um atleta, por exemplo, e o seu agente consegue um patrocínio para você, sei lá, da Puma, por exemplo, tá? Então o que vai acontecer é que 20% do valor desse contrato, ele vai ser oferecido também para o agente. E aí, o que eu vou falar aqui que é interessante para vocês? Renan, quer dizer que todo o mercado funciona dessa maneira? Não. E quanto mais alto o mercado, mais ele vai permanecer nisso, só que quanto mais baixo o mercado, mais ele vai tender a distorcer, tá? Seja por menor porcentagem que vai ser paga do clube para o agente, ou muitas vezes, como acontece, inclusive se você está no mercado brasileiro, você já ouviu falar disso, tá? O que acontece? Os clubes muitas vezes, quando não têm boas condições financeiras, eles não pagam o agente. Então, o acordo é feito entre atleta e agente, onde muitas vezes o atleta tira uma parte do salário dele e entrega para o agente. Então, esses 10% que teriam ser pagos pelo clube, não vão ser pagos pelo clube, vão ser pagos do salário do atleta. Renan, isso é certo? Não é certo? Você tem que entender uma coisa, tá? O agente, ele permite com que o atleta tenha mais oportunidades. Esse eu tô falando do bom agente, tá legal? Não esse cara aí que é picareta, que faz qualquer tipo de trabalho, que infelizmente também acontece. Mas como existem agentes ruins, também existem agentes bons. O que você precisa entender? Se você está focando no mercado que normalmente os clubes não dão comissionamento para o agente, é natural que você tenha que fazer um acordo com o seu agente para que você pague do seu salário para ele. Só que o que vai acontecer? Vou dar um exemplo aqui. Cara, você vai lá e tem um salário de 10 mil, tá? O que acontece? Se esse agente conseguir fazer com que você tenha um salário de 12 mil, certo? E aí você vai lá e tira 10% para dar para o seu agente, não vem o comissionamento do clube, cara, no final das contas você vai estar recebendo até mais do que isso, entendeu? 10% de 10 mil seriam mil reais, $1.000, mil qualquer coisa, tá? Se você está recebendo 12 mil, você está recebendo acima daquilo que você estaria disposto a receber. Ou seja, seu agente fez um bom papel, você vai estar dando seu dinheiro para ele, mas de forma indireta, no final das contas, você vai estar recebendo até mais. Então, não tenha isso na cabeça de tipo assim, ai cara, mas se eu vou ter que pagar o meu agente, aí fica complicado. Não, muitas vezes o cara consegue uma negociação muito boa, um contrato muito bom, e aí é só você fazer as contas para ver o que sobra no seu bolso no final, entendeu? O que sobra no seu bolso é um termo ruim, mas o que vai ficar no seu bolso no final, tá? Então, lembre sempre disso. Média de mercado é 10%, média de contrato publicitário é 20% e existem mercados, tá, que normalmente o clube não vai pagar o agente. Então é você que vai negociar com o seu agente qual que é a melhor estratégia, tá? E muitas vezes pode ser vantajoso para o seu caso, porque o seu agente pode conseguir um contrato bom, muitas vezes até mais alto do que aquilo que você estaria esperando receber, e aí no final das contas a oportunidade acaba sendo bacana para você, tá?
Lembrando um detalhe aqui antes da gente fechar aqui. Muitas vezes essa porcentagem pode ser menor. Já fiz negociações com clubes que eram de 7%, por exemplo, tá? Então, nada é escrito preto no branco, tipo, todo contrato tem que ser assim. Todo contrato ele vai ser negociado e dependendo da condição do clube, dependendo da condição do atleta, dependendo da condição do agente, isso vai ser modificado e aí, logicamente, você tem que entrar em acordo com o seu agente antes de fechar qualquer tipo de oferta. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha aproveitado esse material. É uma visão básica do mercado para que você possa saber como que funciona, mas anota aí, na maioria dos mercados, todo o comissionamento feito para o agente, ele é feito pelo clube e nunca pelo atleta. Beleza? Então é isso aí. Me deixa aqui abaixo o que você achou desse material. A gente vai continuar fazendo outros vídeos para que você possa ser beneficiado com isso, para que você possa entender mais sobre o mercado e com certeza, quanto mais entendendo do mercado, mais perto você vai estar de ter uma possibilidade, de ter ofertas, de ter conexões e, logicamente, crescer dentro do mercado do futebol profissional e, quem sabe, internacional. Beleza? Então, segue o nosso canal aqui e a gente se fala em breve. Um abraço!